Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero dar continuidade ao Sermão do Monte, falando do versículo 9 do capítulo 7 do livro de Mateus, onde o Senhor Jesus diz: qual dentre vós o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque este é a lei e os profetas. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui para ministrar, Senhor, a Tua palavra, para trazer, Senhor, uma mensagem oriunda, Pai, do Teu coração, ao coração deste irmão, desta irmã, que me acompanha, ó Deus, pela rede social. Ó Deus amado, eu te peço uma porção do Teu Espírito Santo para ministrar, Senhor, segundo o Teu querer, segundo aquilo que o Senhor quer que eu venha falar, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca desta passagem que também faz referência à oração, ao pedido que nós apresentamos a Deus. O Senhor Jesus começa nos ensinando acerca da persistência. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Muito bem, eu já vos comentei esta passagem em um outro áudio, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre a promessa do Senhor Jesus. Jesus exemplifica a sua promessa por meio de uma singela parábola. Ele, aqui no versículo 9 em diante, ele conta-nos uma parábola dizendo da seguinte maneira, que qual dentre vós um homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Aqui ele faz uma comparação, é uma parábola que o Senhor Jesus está nos contando. Então ele exemplifica a sua promessa por meio desta parábola. Ele desenha uma situação com a qual todos os seus ouvintes deviam estar familiarizados. Isto é, uma criança achegando-se a seu pai com um pedido. Jesus escolhe seu exemplo com cuidado, escolhe 3, eu li 2, mas escolhe 3 exemplos, porque Lucas acrescentaram mais um aos 2 que temos aqui em Mateus capítulo 7. Se o filho pedir pão, disse o Senhor, seu pai lhe dará uma pedra? Se o filho pedir um peixe, o pai lhe dará uma serpente? Agora Lucas acrescenta dizendo: se o filho pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião? Lucas capítulo 11, verso 12. Claro que não, amados. Os pais, ainda que seja mau, ainda que seja egoísta por natureza, os pais sempre procuram agradar seus filhos. Eles amam os seus filhos e lhe dão boas dádivas. Por mais avarento,
por mais cruéis que os pais são, sempre uma criança desarma o coração egoísta de um pai, e sempre o pai faz de tudo para dar o melhor para o seu filho. Portanto, a força desta pequena parábola jaz mais no contraste do que na comparação entre Deus e o homem. É um argumento que o Senhor Jesus traz para nós. Se os pais humanos, embora sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que não é mau, mas totalmente bom, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isto é que o Senhor Jesus está trazendo. Pois o que poderia ele deixar de dar agora aos filhos, quando pede, uma vez que lhe garantiu exatamente isto, a saber que pode ser seus filhos, saber que somos propriedade peculiar de Deus, que somos filho de Deus, saber que temos agora dentro de nós a natureza de Cristo. Não há dúvida de que nossas orações são transformadas quando nós lembramos de que o Deus de quem nos aproximamos é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus supremo, é um Deus que é capaz de suprir a nossa necessidade. O próprio Senhor Jesus diz que devemos chamar a Deus de Abba Pai. É infinitamente bom e gentil. Existe uma passagem de um professor de ensino da escola de teologia da Igreja Batista do Sétimo Dia, chamado professor Joachim Jeremias. Ele traz algo falando sobre esta novidade desse ensino de Jesus. Ele descreve, com a ajuda dos seus alunos, dos seus assistentes, ele diz que examinou cuidadosamente as literaturas relacionadas com a oração dos judeus da antiguidade, mas em lugar nenhum dessa grande e rica passagem que fala as orações dos judeus, mas muito pouco explorada literalmente, ele encontrou algo que faz referência de Deus como sendo Abba Pai. Era uma palavra de uso diário, conhecida em família. Nenhum judeu se atrevia a dirigir-se a Deus desta maneira. E Jesus o fazia sempre. O Senhor Jesus, inclusive, autoriza os seus discípulos a repetir a palavra Abba Pai depois dele. Sempre o Senhor Jesus deu-nos esse exemplo. O que poderia ser mais simples do que este conceito de oração, se percebermos que Cristo, ele está nos orientando de que pertencemos a Deus por meio do próprio Cristo. Se Deus é o nosso Pai, somos seus filhos, e a oração e a apresentação que lhe fazemos de nossos pedidos, ele, sendo Pai amoroso, ele sempre ouvirá os nossos pedidos. O problema é que para muito de nós, as coisas que parecem mais simples demais, até mesmo sem complicação,
achamos que não devemos fazer isso em nossa... Porque é muito simples isso, você se apresentar a Deus como filho, mas acabamos achando que precisamos de algo mais sofisticado, dizendo que não podemos crer nisso, e de qualquer modo isso não corresponde absolutamente à nossa experiência. Assim, voltamos-nos das promessas de Cristo sobre a oração para os nossos problemas, com muitas vezes achando que os nossos problemas são insolúveis e que Deus não nos ouvirá. Mas se nós somos chamados filhos de Deus, aonde que um pai deixará de atender o pedido do seu filho? Podemos então, amados, extrair uma lição de tudo isto, de que Jesus está trazendo para nós. Deus sempre responderá a nossa oração, mas o fará à sua maneira. A sua maneira será a da perfeita sabedoria e o perfeito amor que caracteriza o próprio Deus. Frequentemente, se respondesse às nossas orações, tal como nós muitas vezes desejamos, o resultado seria pior. Seria o pior possível, porque em nossa ignorância, amados, costumamos pedir coisas que, em vez de nos beneficiar, nos prejudicaria. Isto muitas vezes acaba quando nós queremos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, acaba muitas vezes nos afligindo, amado. Este é o dito de Jesus. Afirma não só que Deus responderá às nossas orações, mas também o fará com sabedoria, fará com amor. Podemos, portanto, agradecer a Deus, porque o seu atendimento às nossas necessidades é condicional, não podendo muitas vezes ficarmos afligidos, porque se Deus não nos respondeu algo, é porque esse algo não estava de acordo com o plano divino. Não depende apenas de pedir, não depende apenas de buscar, não depende apenas de bater, mas depende daquilo que nós consideramos mediante a palavra de Deus, depende da nossa fé, depende da maneira como nós tratamos a palavra de Deus, mas também que venhamos desejar realmente aquilo que estamos pedindo. A Bíblia diz que devemos pedir, devemos buscar, devemos bater ali diante da graça, diante do trono da graça de Deus, porque Ele atende a oração. Graças a Deus que às vezes também não atende, amados, que muitas vezes, as nossas petições fica sem ser atendido. Esses dias eu estava dentro do ônibus e ouvi uma irmã dizendo assim: eu tenho fé em Deus que eu verei esse irmão mendigando pão. Esse tipo de oração Deus não atende, porque Deus não é desse jeito. E graças a Deus que Deus não atende isso. Graças a Deus que Deus não atende esse tipo de oração. Então muitas vezes ficamos sem receber aquilo que pedimos. É absurdo supor que a promessa pedir e dar-se-vos-á seja uma garantia absoluta, sem condições, que bater e abrir-se-vos-á seja semelhante àquele filme que muito admirado, sobre aqueles 40 ladrões, que diz: abra-te César, abra-te Sésamos, né? Para todo as portas fechadas, sem exceção. O que
ao gritar, ou muitas vezes ao agitar de uma varinha mágica, haja uma porta aberta. Não, amados, não existe isso. Dentro do reino de Cristo, não existe uma palavra mágica, não existe uma varinha mágica. Existe sim a tua fé, a fé que você deposita diante do trono da graça. É a tua fé que traz a existência para o mundo visível. Ele traz lá do mundo invisível para o mundo visível aquilo que você almeja. Mas tudo isso ocorre mediante a palavra de Deus, mediante a conformidade da palavra de Deus. Isso significa que Ele não lhe dará aquilo que lhe seria prejudicial. Se ele daria para você aquilo que muitas vezes viesse prejudicar a sua fé, então ele não é Deus. Ele dará coisas boas, com base aquilo que a palavra de Deus diz. Basta você analisar o livro de Lucas, capítulo 11, verso 13. Portanto, amado, é válido concluir que o Pai Celestial dará aos seus filhos o que Ele tem de melhor para oferecer aos seus filhos. Deixa eu vos dizer algo. O nosso Deus já deu tudo para nós, tudo concernente à vida espiritual. Inclusive, Ele deu-nos o penhor do seu Espírito Santo como garantia de que nós somos já vencedores. O Espírito Santo, ele está dentro de você. Não há nada melhor do que possamos receber de Deus do que a presença viva e real dele mesmo em nossa vida. É Deus habitando dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. É por meio desta habitação do seu Espírito em nosso coração que Deus se manifesta em nossas vidas, nos dando a garantia de que Ele está comigo, está com você, está com a igreja dele, a igreja que foi redimida, lavada e purificada no sangue carmesim do Senhor Jesus. Para concluir, amado, eu quero vos dizer que a oração parece ser algo muito simples quando Jesus fala sobre ela, mas no entanto, amado, é uma simplicidade ilusória. Há muito aspecto importante por trás da oração. Primeiro, a oração pressupõe o conhecimento, considerando que Deus só concede dádiva de acordo com a sua vontade. Temos de conhecer a vontade de Deus, temos de nos aproximar de Deus para descobrir qual é a perfeita vontade de Deus. Deus também só se manifesta para aqueles que meditam nas Escrituras. Pela meditação na sua Escritura e pelo exercício da mente cristã disciplinada nesta meditação, segundo a oração, segundo a medida da nossa fé. Portanto, uma coisa é conhecer a vontade de Deus, outra é nos humilharmos diante dele, expressamos a nossa confiança em que ele é capaz de efetuar a sua vontade. Terceira coisa, amado irmão, a oração pressupõe o desejo. Podemos conhecer a vontade de Deus e crer que Ele pode executá-lo e ainda assim não desejarmos servir a Ele. Deus não te obriga, Ele te dá livre arbítrio. Deus permite você, a escolha é sua, a decisão é sua, a decisão é minha. Você pode conhecer a perfeita vontade de Deus, você pode conhecer a Escritura de Deus e assim mesmo você pode negar a existência de Deus, assim mesmo você pode não desejar viver segundo a vontade de Deus e Deus não vai deixar de te amar, mesmo que você escolheu ir para o inferno.
Você pode ir para o inferno mesmo conhecendo a vontade de Deus. Mas mesmo escolhendo ir para o inferno, Deus não deixará de te amar. Ele não deixará de te amar. Você vai para o inferno por livre conta e vontade seu. Mas Deus não vai deixar de te amar. Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar sendo aquele Pai amoroso. Aqueles que se dedicam a eles serão alvo deste amor, e Deus ainda continuará te amando, mesmo você negando a existência dele. A oração é o principal meio ordenado por Deus para a expressão do nosso mais profundo desejo. A oração é a comunicação da minha alma com Deus, é a comunicação da tua alma com Deus, é a ligação da nossa alma com o Criador. É por meio da oração que nós nos comunicamos com Deus, é por meio da oração que nós falamos com Deus. É por isso que a ordem do Senhor Jesus diz: pedir, buscar, bater. Esta ordem, esta mensagem de Cristo, ele está no imperativo presente, em uma escala ascendente para o desafio da nossa perseverança. Assim, antes de pedir, precisamos saber o que pedir. E antes mesmo de pedir, já devemos acreditar que Deus está providenciando para nos dar, para nos abençoar. E devemos também saber se o nosso pedido está de acordo com a vontade de Deus. Temos de crer que Deus pode conceder a cada um de nós. Precisamos, amado irmão, genuinamente desejar receber. Então, as graciosas promessas de Jesus irá se realizar, estará se realizando. Uma das grandes tragédias da igreja e que está ocorrendo nesse tempo moderno é termos pouca inclinação para orar, amados irmãos. Hoje se fala muito, se louva muito, existe grande movimentação dentro da igreja, existe muito pula-pula, existe muita falação, mas pouca oração. As pessoas perderam a vontade de orar, a vontade de dialogar com Deus. E isso é uma das grandes tragédias da igreja. Temos pouca inclinação para orar. O maior ouvinte no mundo é entendido a nós. Precisamos agora, amados, retornar ao nosso cantinho de oração, ao nosso quarto secreto da oração. Precisamos realmente buscar a presença do nosso Criador. Portanto, amados, que deveríamos desejar ardentemente a presença do nosso Criador. É incompreensível que aqueles que se dizem servo de Deus não conhecem a vontade de Deus. É incompreensível aqueles que se dizem filho de Deus não conhecem o próprio Pai, não tem diálogo com seu Pai. Existe dentro do tempo moderno, na modernidade da igreja, que existe tanta movimentação, existe tantas coisas sendo colocado dentro do seio da igreja, mas pouca comunhão, pouco momento de oração. Então, amado, é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O Daniel compreendeu isso. Daniel entrou na presença de Deus. Quando ele descobriu por meio da Escritura, Daniel estava analisando a Escritura, e pelo meio da Escritura, pelo escrito de Jeremias, Daniel descobriu que era chegado o momento de orar. E ele entrou no seu quarto secreto de oração.
ele aplicou seu coração para buscar a Deus, ele jejuou, ele clamou e suplicou, ele confessou o seu pecado. Daniel não tinha cometido pecado, o pecado da rebelião dos filhos de Israel não tinha sido feito por Daniel, mas Daniel assumiu a postura de ser um pecador diante de Deus. Ele diz para Deus: pecamos, os nossos pais pecou, nós pecamos, nós fizemos aquilo que não deveríamos fazer, e por isso vem este mal contra nós. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Foi o que Daniel fez. Ele descobriu mediante a Escritura que era chegado o tempo de acabar o domínio, como o povo de Israel estava exilado, estava dominado, escravizado por um povo pagão. E agora Daniel, ele confessava o pecado do povo, ele confessava o pecado dos anciões, ele confessava o pecado dos príncipes, e ele mesmo se colocava na condição de pecador. E aí ele, arrependido, confessou a Deus que necessitava da presença de Deus, e Deus ouviu. Deus enviou um anjo para falar com Daniel. No momento em que Daniel colocou o seu coração para buscar a Deus, Deus enviou um anjo. Este anjo ficou 21 dias preso entre os céus e a terra. Mas o anjo trouxe a promessa, trouxe a confirmação, trouxe para Daniel a mensagem de Deus. Nesse instante, os céus podem ser abertos e o anjo do Senhor descendo para te abençoar, meu irmão, minha irmã. Então basta você crer. Basta você assumir a sua condição de filho de Deus. Basta você entrar no seu quarto secreto de adoração, de oração, e falar com Deus. Declare, suri canta, ande tu te cras, te me canta, labassuri me canta. Deus de poder e de glória, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu encerro, Senhor, esta mensagem do capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12, Pai. Falando, Deus, acerca daquilo que o Senhor diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ó Deus supremo, Deus de glória, em o nome do Senhor Jesus, eu te exalto, te louvo, te glorifico, Pai. Receba, ó Deus, a minha oração. Receba, Senhor, a minha gratidão. Receba, Senhor, a minha adoração. Ouve, Senhor, o clamor e a súplica da minha alma. Entra, Senhor, no lar desse teu servo, que ouve-me, Senhor, que ouve a minha mensagem, Pai. Transforme a vida, transforme o lar, transforme a finança, transforme, Senhor, onde houver tempestade, traga abundância. Onde houver tristeza, traga alegria. Onde houver conflito, traga paz. Eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém. Amados e diletos irmãos, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Amanhã eu estarei falando do versículo 13 em diante do capítulo de Mateus 7. Estarei falando sobre o caminho para o céu. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém e amém.